É a pior campanha da história do futebol brasileiro em eliminatória de Copa do Mundo. A seleção brasileira chegou a estar em 7º lugar na classificação, quando estava perdendo de 1-0, virou o jogo, agora está em 4º. Olá pessoal, hoje eu vim tentar responder uma pergunta bastante difícil de se responder. Por que os jogadores da seleção brasileira não rendem da mesma forma que nos clubes? Essa pergunta ganhou força nas últimas partidas da seleção, pois os resultados não são tão bons assim, principalmente quando falamos do Brasil, que já teve elencos muito estrelados, que é a seleção pentacampeã da Copa do Mundo. Porém, atualmente faz partidas apáticas e chatas de se assistir. Vamos ao vídeo. A primeira coisa a se falar é sobre a saída do Tite da seleção brasileira. O Tite anunciou a sua saída da seleção após o fim do jogo contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Desde sua saída, o Brasil teve uma queda absurda de rendimento, e também depois do Tite, vieram 3 técnicos em seguida, e todos sem tempo para desenvolver um bom time. Dentre esses técnicos podemos citar o Ramon Menezes, Fernando Diniz e por último o Dorival Júnior. Todos esses técnicos vieram em um curto espaço de tempo, até a chegada do Dorival Júnior, que embora tenha tido mais tempo, ele estreou muito próximo da chegada da Copa América, e sem muito tempo para testar os jogadores. Acho que teria sido bem melhor ter trazido o Dorival em 2023, pois nesse ano tiveram muitos amistosos e tempo suficiente para testar se o Dorival se sairia bem comandando os jogadores do Brasil. E isso prejudicou não só a seleção, mas a imagem dos jogadores que jogavam pelo Brasil. E podemos considerar esse o primeiro motivo que faz com que os jogadores tenham um desempenho inferior pela seleção, o pouco tempo. O segundo motivo é a falta de uma grande referência no ataque. Durante todos esses anos o Brasil tinha alguma referência para o time poder jogar para aquele jogador, como o Pelé, Garrincha ou o Romário. E tinham casos em que a seleção tinha mais de uma referência no ataque. Quem não vai lembrar da seleção de 2002 ou da seleção de 70? Eram vários craques em só uma seleção. Porém, de 2011 para cá isso mudou bastante. O Brasil continuou tendo bons jogadores, porém nenhum extra classe. O último jogador fora de série que tivemos foi o Neymar. Agora, voltando para esse ano, nós temos uma referência, que é o Vinícius Júnior. Porém, ele não consegue corresponder à altura. Então fica muito difícil de você conseguir montar um time para um jogador que não rende o suficiente. E isso acaba afetando o rendimento de todo o time, fazendo o time atacar mal e gerar poucas chances de gol. O terceiro motivo é bastante simples, e creio que todos vão concordar comigo. A gestão da seleção brasileira é uma bagunça, e isso é mais um fator a ser mencionado. As pessoas que comandam a CBF não estão focados em demonstrar o quanto a seleção brasileira é grande ou aumentar o patamar da seleção. Eles simplesmente estão querendo colocar dinheiro nos seus bolsos da forma mais rápida possível. Já houveram vários relatos de escândalos financeiros envolvendo os mandatários da CBF, e isso não prejudica só a imagem da seleção, mas também afeta na contratação de novos técnicos, que não vão se sentir seguros em um ambiente de trabalho como esse, e vão optar por rejeitar a seleção e aceitar outra oferta, pois ninguém quer desperdiçar sua carreira por algo que você nem teve o controle de como iria funcionar. Esse é o quarto e último motivo, a escolha dos técnicos na seleção brasileira. Nem sempre a CBF escolhe o melhor treinador possível para a seleção brasileira. Um bom exemplo disso é o Dorival, que de fato começou muito bem naqueles jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Porém, os resultados e o futebol só foi decaindo no decorrer do tempo. Atualmente o Brasil está em 4º colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo, jogando um futebol pavoroso de se assistir. E grande parte da culpa vai para o técnico, pois ele tem à sua disposição bons jogadores, principalmente no ataque. Mas o Dorival não consegue extrair o máximo dos seus jogadores. Um grande exemplo é o Vinícius, que é considerado o melhor do mundo pelo que fez no Real Madrid, mas na seleção ele parece até outro jogador quando joga pela amarelinha. E cabe ao técnico resolver essa situação, mas infelizmente o técnico que a seleção tem é limitado e não consegue extrair e muito menos potencializar os seus jogadores. Esses foram alguns dos motivos que fazem com que os jogadores não rendam tanto pela seleção. Espero que a seleção consiga voltar a jogar bem e que seja o mais depressa possível. Espero que o Brasil volte a encantar os torcedores que amam a seleção brasileira. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que comentem as suas opiniões sobre a atual situação da seleção brasileira. Fiquem com Deus e até a próxima.